Bom, senhores, o que eu queria comentar com vocês então é o seguinte. No nosso MVRV, nós chegamos no nível da água, bem próximos de sair do nível da água, e já estamos voltando a afundar aqui, vindo para baixo. Zona de longo prazo é uma zona compradora, mas na minha opinião ainda vai cair mais, tá? Então a possibilidade de cair mais é maior, na minha opinião, do que voltar a subir agora e sair do nível da água. Geralmente no MVRV, quando a gente rompe o nível da água, esse nível aqui que a gente está comentando, a gente entra em uma fase de bull market, coisa que ainda não aconteceu. Então se a gente aproximar aqui o gráfico, a gente chegou a se aproximar. Eu comentei com vocês que para a gente entrar em fase de bull market mesmo, o Bitcoin precisaria passar os 28 mil dólares. Ele nem chegou a se aproximar agora nessa última pernadinha de alta. Até achei que ele ia conseguir subir um pouco mais, mas a força compradora está muito baixa ainda. Lembrando que quando tem menos estímulo financeiro no mercado, deixa eu só mostrar aqui para vocês, eu acho que aqui tá meio bizarro. Aí, ó, pronto. Aqui, ó. Então, quando nós temos aqui, ó, pessoal, deixa eu só limpar aqui. Quando nós temos aqui, ó, o nível da água, quando a gente sai do nível da água, a gente entra em fase de alta, tá? Por enquanto ainda não aconteceu, ainda está um pouco cedo. Ainda estamos dentro do nível da água. Enquanto estivermos dentro do nível da água, o preço tende a afundar, tá? Então o mercado ele age de uma forma onde qualquer alta é utilizada pelos investidores de longo prazo para vender e se desfazer das suas posições. Então toda alta que o mercado aproveita para vender um pouco mais, tá? Esse é um comportamento muito natural que é de mercado vendedor, mercado em baixa. Outra coisa que eu comentar com vocês é que recentemente, depois daquela grande paulada de alta que a gente viu do mercado ao longo desse período aí, essa alta que nós vimos também vários contratos futuros vencendo. Quando nós temos os contratos futuros de Bitcoin chegando próximo em 12 a 14 bilhões de contratos futuros abertos, ou seja, de dólares envolvidos em encerramentos de contratos futuros de mercados de derivativos, quando está entre 12 a 14 bilhões, nós temos um risco de acontecer um short squeeze ou um long squeeze. Aconteceu então recentemente o short squeeze, nós saímos daquele canal lateral, o mercado estourou para cima. Eu comentei com vocês que eu preferia que o mercado tivesse estourado para baixo. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Por quê? Porque daí estourando para baixo, ele limparia as maiores apostadores do mercado, os apostadores de alta. Então, como ele limpou primeiro os apostadores de baixa, o normal agora é o mercado derreter, cair para liquidar os apostadores de baixa. E agora a gente então vai para os gráficos, né? Bom, pessoal, o gráfico do Ethereum. O que eu falo aí já desde um tempo atrás no mercado, tanto aqui no YouTube, no Twitter e assim por diante. O caixote que se formou aqui é um rastro de smart money, tá? Aqui eu sei que existe uma entidade muito poderosa que consegue controlar o preço nessa região. Antes desse smart money, onde é que estava o outro smart money? Bom, a gente tem que pegar onde estava a maior volume de negociação, que foi aqui embaixo. Então o smart money, ele está aqui embaixo, nessa região. Essa é uma região que o smart money tem interesse em levar o preço, tá? Abaixo desse caixote aqui, tá? E antes dele, tá? Se a gente pegar o passado do Ethereum e do Bitcoin e a gente pegar uma região onde teve muitas negociações, tá? A gente vai identificar um triângulo. Vocês estão vendo esse triângulo? Exatamente esse triângulo tem o registro aí principal do Smart Money lá no passado. Então também é uma região de interesse de negociação, tá? Outra região muito importante de negociação também, que começou num semanal muito forte. A gente pega a barra semanal, a gente pode pegar a primeira barra mais forte semanal que veio. A gente pode pegar a entrada dessa barra, que é essa daqui, tá? Então, essas são as regiões do Smart Money. São essas regiões que nós sabemos que vão ter grande concentração de compra. Num primeiro momento, então, nos 1.120 dólares aí, é uma região de alta concentração de compra.
a região do fundo anterior. Essa região aqui debaixo também, que poderia capitular até os 688 dólares, ou 700 dólares no caso. E ainda abaixo 400 dólares, tá? Então, se a coisa ficar muito feia, seria 400 dólares até seria uma viabilidade de ver o Ethereum novamente. Eu não sei se chega nessa região, sendo bem sincero, olhando o comportamento do preço. Se eu fosse apostar, tá? Eu quero comprar, e eu já coloquei ordem passiva na corretora, nessa região aqui, ó. Uma região intermediária que fica no fundo desse canal. Então eu peguei esse canal, eu dobrei esse canal para baixo. Eu acredito que aqui é o pote de ouro, tá? Onde é que é o pote de ouro, então? É a região que compreende aqui, então, entre o fundo anterior ali, que foi os 900 dólares e 700 dólares. Eu acredito, Augusto, acredito que vai dar para comprar ainda Ethereum a 800 dólares, conforme eu falei no meu Twitter esses dias. Eu acredito nisso. Eu acredito que o preço do Ethereum, como ele subiu primeiro, ele entrou aqui nessa região, ele subiu. Quando ele chegar aqui, ele vai começar a ter um pouquinho mais de dificuldade de lateralizar e possivelmente aqui vai ser o ponto de compra perfeito, o fundo retestado do Ethereum. Eu acredito nessa região, nesse preço. Eu estou preparado para ter caixa e comprar o máximo de Ethereum possível entre 700 dólares e 900 dólares. Essa é a região que eu, Augusto, vou comprar por longo prazo, tá? Que eu pretendo comprar Ethereum por longo prazo, se assim o mercado continuar nos permitindo sonhar, tá? E sim, ele fez um movimento que permite sonhar. Ele fez o Bart Simpson, ele vem fazendo aqui o Bart Simpson, que eu comento com vocês. Então ele saiu do caixote, ele sai do caixote, tá? Ele sai do caixote para cima. O que o mercado tende a fazer? Volta para essa região. Então isso aqui, num curto espaço de tempo, eu acredito que o preço vai voltar para baixo, tá? Ele vai, na minha opinião, vir aqui com o tempo e liquidar os apostadores de alta. E eu acho que essa busca de liquidez que ele vai fazer vai ser uma das últimas para esse movimento baixista aí, tá? Então, na minha opinião, no price action, eu acredito que, e eu estou preparado para isso, depois desse caixote romper para cima, nós vamos vir para baixo. E aqui nós vamos encontrar o fundo do Ethereum no curto prazo, tá? Essa é a minha expectativa. O Bitcoin, a média da praia, a mesma coisa, tá? Então, só que ao invés de descer o caixote, ele fez aqui um triângulo simétrico, tá? Onde é que eu quero comprar ele? Eu quero comprar ele quando ele perder a mínima ou a LTA desse canal aqui. Eu não acredito, por exemplo, que ele não vai perder esse canal. Eu acredito que ele vai perder essa linha de tendência de alta aí que vocês estão enxergando. Isso aqui é um triângulo, tá? Então, eu acredito que ele vai perder essa linha aqui, ele vai perder essa linha pontilhada aqui, e ele vai revisitar o fundo anterior, pelo menos. Na minha opinião, eu acredito que vai dar para comprar ele aqui, bear trap nessa região. O mesmo bear trap que vocês estão enxergando no S&P 500 é o que eu quero enxergar no Bitcoin, a média da praia, no Ethereum, tá? Então, por exemplo, aqui no dólar, né? Aqui no dólar, quando nós temos o bear trap, ó, é exatamente isso aqui que eu quero encontrar na formação do fundo do Bitcoin, a média da praia. Eu quero encontrar um fundo um pouco mais baixo do que o fundo anterior, mas com rejeição, com força compradora, rompendo uma LTB. É isso que eu quero encontrar. Isso para mim é um bear trap clássico. Esse bear trap clássico, que é o que eu gosto de pegar principalmente no Bitcoin, na minha opinião é aquele fundo duplo que mostra um movimento do preço vindo para cima da média 8 de forma verdadeira. Que é uma coisa que eu ainda não enxerguei na situação atual, no cenário atual do Bitcoin, a média da praia, tá? Então, o bear trap, ele funciona muito bem para encontrar o fundo verdadeiro. O mesmo que a gente pode ver aqui de longo prazo, ó, tá? Então, aqui tem uma composição de vários fundos duplos, ó, tá vendo? Então, isso aqui para mim é um bear trap, isso aqui também é um bear trap, ó, isso aqui é um bear trap. É isso aqui que eu quero ver no Bitcoin, tá?
E ao mesmo tempo, no dólar, em algum momento, depois dessa alta, depois que ele continuar subindo aqui, eu quero ver ele fazer um bear trap. Pode ser que seja já agora, daqui a pouco? Pode acontecer aqui já, né? Mas a gente precisa ver, formar um fundo duplo no Bitcoin com bear trap e um bull trap, que seria o efeito oposto, no dólar. Ou seja, um topo mais alto que parece que vai fazer algum rompimento em continuação, mas ele volta a cair. Isso seria o ideal. Isso seria o pivô do Fed, a formação de fundo, aquele momento de compra mais seguro, tá? Que ainda não chegamos nessa condição, ainda não. Pode ser que daqui a pouco chegue, pode ser, mas ainda não.